Assim como Dona Gleides, eu também principio cumprimentando a todos os amigos e irmãos que se fazem presentes amorosamente aqui nesta manhã. Eis-nos, amigos e irmãos, encerrando mais um ano, o 2019. Proximamente será encerrado e proximamente teremos uma continuidade que será o ano 2020. E que a bondade paterna nos ofereceu todo 2019 e que a bondade paterna nos possa oferecer 2020 da maneira que for necessária para nosso crescimento espiritual. Segundo a doutrina dos Espíritos, se predominarem alegrias ou se predominarem, às vezes, provações e grandes ou pequenos desagrados, em todas essas circunstâncias o acaso não está presente. Nós passamos o que precisamos passar em cada ano, em cada mês, em cada ano, em cada década, nós passamos aquilo que precisamos passar. De tal maneira que, se o que marcou 2019 foram muitas alegrias, precisamos agradecer profundamente, agradecer com a gratidão mais profunda que tivemos. E se tivermos tido provações, dificuldades, muita resignação para as aceitarmos e entendermos que não foi por acaso que vivemos essas pequenas dificuldades ou grandes dificuldades. E hoje trago comigo, meus queridos amigos e irmãos, ninguém menos do que Santo Agostinho, que viveu nos séculos IV e V, início do século V, depois de Cristo. É uma frase pretensiosíssima, eu trago comigo Santo Agostinho, mas o que eu trago comigo são pensamentos preciosos desse servo de Deus que foi Agostinho, o bispo de Hipona, na África do Norte. Afinal, o nosso insuperável mestre Allan Kardec diz, literalmente, Santo Agostinho é o maior divulgador da doutrina dos espíritos neste século XIX. Santo Agostinho é o maior divulgador da doutrina dos espíritos neste século XIX. E ele está presente quase que em cada parte do Livro dos Espíritos, quase que em cada parte do Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, os livros essenciais da codificação. Ali está o nosso querido irmão e mestre do passado, Santo Agostinho. E que Kardec chama de Santo Agostinho. Assim é que Kardec o denomina. Vou falar um pouquinho sobre Santo Agostinho, porque o tema que nós teremos nesta manhã, eu proponho a vocês, é tempo divino e tempo humano. Para que nós entendamos sempre de maneira bem lúcida o que é o tempo que nós contamos em segundos, em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos, e o que é a duração pura, que é o tempo divino, que não é divisível, esse tempo de Deus. Primeiro, um pouco sobre Santo Agostinho, que eu senti vontade de trazê-lo nesta manhã em seus pensamentos preciosos. Primeiro, sobre a vida dele. Ele, quando efetivamente convertido ao cristianismo, porque ele teve em algumas das chamadas heresias antigas, né? E até se converter ao cristianismo, e aí foi absolutamente total a conversão de Santo Agostinho. Mas ele mesmo diz, na sua obra máxima, que Confissões, ele diz que a juventude dele foi muito estranha
e muito atribulada, porque ele atribulava a sua própria juventude. Ele dizia: aprontamos coisas muito difíceis, não nessas palavras que eu estou usando, né? Mas no livro Confissões ele diz: não foi nada fácil a infância, a adolescência e a primeira juventude, porque nós não sabíamos valorizar a vida que estávamos vivendo. Então, primeiros tempos foram tempos agitados, tempos, de certa maneira, difíceis. Mas na primeira fase da vida adulta, ele vive, Santo Agostinho, uma imensa crise interior. Ele sentia um vazio enorme, e junto com esse vazio enorme dentro de si, ele sentia também uma profunda falta de sentido e uma profunda tristeza de, naquela idade, ainda não ter encontrado um sentido brilhante para viver, né? Então ele vive essa fase de grande conflito interior. E era curioso, ele conta em Confissões que na casa ao lado ele estava morando na Itália. Ele estava morando em Milão, como professor de oratória e professor de língua latina. E ele diz que na casa ao lado uma criança com uma vozinha muito agradável, muito bonita, várias vezes ao dia cantava e dizia, e no seu canto tinha as palavras: toma e lê, tole e lege. E ele começou a ficar: o que essa criança canta e fala toma e lê? E foi na casa ao lado conhecer a criança, e não tinha criança nenhuma na casa ao lado e nem nas casas próximas. Aí ele disse, e chegou na rua, ele falou assim: gente, faz tempo que eu tenho sobre a mesa do meu escritório uns rolos com cartas do apóstolo Paulo, com o Evangelho de Marcos, e eu nunca abri para ler. Toma e lê. Voltou para casa e começou a ler as cartas do apóstolo Paulo, começou a ler o Evangelho de Marcos e a ficar emocionadíssimo com o Evangelho de Marcos e com as cartas do apóstolo Paulo. E aí se deu a conversão de Agostinho. E aí ele disse: finalmente eu me encontro com a luz mais intensa que eu tinha conhecido ao longo de minha vida. E ajudou muito nessa sua conversão a sua querida mãe Mônica. Mônica era católica, cristã, desde menina, e ela então trabalhou muito no sentido de pedir a Deus, porque falar com ele ela achava que era difícil, porque ela era muito simples, e ele era uma cabeça já mais arejada. Ela dizia, falar com ele não era muito fácil, mas eu pedia a meu Deus que um dia ele conhecesse os caminhos divinos. E ela contribuiu muitíssimo com a sua simplicidade, com a sua bondade, ela contribuiu muitíssimo para que o filho tivesse uma conversão absoluta e literal, como teve Santo Agostinho. E era curioso que, uma vez convertido, a mãe estava com ele na Itália, e eles vêm ao porto de Ostia, no sul da Itália, e os dois sentados numa varanda, eles começam a conversar sobre Jesus, e os dois se ausentam, os dois têm um desdobramento, Mônica e o filho têm um desdobramento do qual ele volta absolutamente maravilhado, e ela também. E ela então volta com a doce certeza de que não teria volta, agora ele estava convertido. E ela falece lá no porto de Ostia, Mônica. Então ele tinha vários amigos, alguns do norte da África, outros que eram italianos mesmo, e ele começa a explicar para esses amigos o que era a conversão dele, e mostrar os textos que o haviam levado àquele crescimento súbito, um crescimento espiritual, uma iluminação muito grande. E ele convida esses amigos
a que eles fossem de novo para o norte da África, para a cidade de Hipona, e lá na cidade natal, que era a cidade de Hipona, que eles fizessem um grupo de oração e um grupo de estudos religiosos. O que depois veio a ser a Ordem de Santo Agostinho. A Ordem Agostiniana veio a ser. Começou com 5 amigos e ele, mas impressionava, inclusive, a população de Hipona, porque aquelas pessoas de meia idade tinham um modo exemplar de falar, um modo exemplar de participar dos cultos religiosos, das missas, e impressionavam bastante. Então, ele foi eleito pelo bispo Valério, que estava muito velhinho e estava se aposentando. Ele foi indicado, quero dizer, pelo bispo Valério e eleito por toda a população que estava na igreja, bispo de Hipona. Há um filme muito bonito de Antonioni, chamado Santo Agostinho. E no filme ele pede para falar ao público e diz: gente, primeiro eu não mereço essa bondade de vocês, e nem a bondade extraordinária do bispo Valério. Segundo, que eu não sei se eu estou preparado para um bispado, porque eu apenas uso uma batina, mas uso porque quis usá-la, uma batina marrom que ele usava, e os colegas também usavam. Ele falou: mas eu não sou propriamente alguém que foi dito, né, foi estabelecido como um religioso. Mas o povo disse: você está mais preparado do que qualquer pessoa que nós poderíamos indicar. E ele se torna o bispo de Hipona. Nessa condição foi até o seu falecimento, aos 76 anos de idade. E é interessantíssimo porque ele, uma inteligência extraordinária, ele precisava muito escrever, porque ele disse que tinha perdido muito tempo. Então ele precisava muito escrever. Escrevia, e aí ele escrevia cartas para um amigo lá de Hipona mesmo, né, que era um banqueiro, amigo do pai dele, que gostava muito dele desde garoto. E ele dizia: Romaniano, que era o nome do amigo, Romaniano, eu vivo numa privação de papel, porque papel no século IV e V era coisa muito cara, era muito caro o papel. Ele falou: eu vivo numa privação de papel e eu preciso escrever, eu não faço nem margem, eu escrevo de um lado ao outro do papel, para não perder espaço nenhum. E eu vivo nessa privação de papel. Então Romaniano, que era um banqueiro, era um homem rico, ele passou a mandar para Agostinho umas caixetas cheias de folhas de papel e em cima 2 lâminas de marfim, que era para usar em ocasiões muito especiais, né? Então, em Confissões, esta obra máxima de Santo Agostinho, na qual impressiona muito a leitura de Confissões, porque ele começa dizendo: confitere, no latim, significa dizer tudo, não só as coisas bonitas. Então ele começa contando as dificuldades da adolescência, as dificuldades da juventude, da primeira juventude, ele muito desnorteado e tal. Ele narra tudo isso no livro Confissões. E em determinada página, ele chega num ponto que nos vai ser útil aqui hoje. Ele diz assim: se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei o que ele é. Mas basta que alguém me pergunte o que é o tempo, e eu não sei mais o que é o tempo. Porque se eu penso, muito tempo passado, 60, 80 anos passados, isso não existe mais. E se eu penso
em termos de futuro, desejos, planos, daqui a 70, 80 anos, isso ainda não existe. Então, a primeira tentação é imaginar que o tempo humano é esse que está sendo vivido. Ele falou, mas não é, porque a hora que eu terminar essa página já será passado. Então, ele diz, o tempo de Deus é duração eterna. Ele não se divide em segundos, minutos, horas, meses, anos. Ele é duração eterna, como o próprio Deus é eterno. Agora, nós precisamos, para botar ordem na nossa vida, nós precisamos de matematizar o nosso tempo. Em passado, presente e futuro, e minutos, e segundos, minutos, horas, dias, meses, e por assim. Então, ele tem um momento muito, muito bonito, em que ele diz Santo Agostinho, na verdade, demorei tanto para perceber que para os seres humanos, o que conta é o presente das coisas passadas, é o presente das coisas futuras, em termos de desejos, planos e tal, e é o presente das coisas presentes. Então, se nesse presente eu estiver bem com os meus semelhantes, esse é o presente das coisas presentes. Se eu, ao me lembrar do passado, a minha memória, vejam, 15 séculos antes do Dr. Alzheimer, Santo Agostinho dizia, o homem é a sua memória. Então, ele dizia, se a minha memória me gratifica, me ajuda, me fazendo lembrar coisas que precisam ser corrigidas e coisas que foram grandiosas e eu nem tinha percebido, esse é o presente das coisas passadas. E se eu consigo elaborar, junto com os meus companheiros de ordem, eu consigo elaborar planos, desejos bonitos, coisas que nós queremos fazer para engrandecer-nos e engrandecer o ser humano, aí este é o presente das coisas futuras. Como será? Vamos esperar. Mas neste momento, o presente das coisas futuras são os nossos planos, são os nossos projetos, são os nossos desejos. Então, o tempo divino é indiviso, não se divide, mas o tempo humano, por uma questão de organização, precisa ser matematicamente dividido, senão a gente se perde no meio da vida, se não dividir o nosso tempo devidamente. E a divisão fundamental é passado, presente e futuro, mas o presente das coisas passadas, porque aquilo que a gente esqueceu não conta mais. O presente das coisas futuras, que é aquilo que nós estamos acalentando como projeto, e o presente das coisas presentes, que é a alegria de conviver com os nossos semelhantes. E ele lembra que o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, o apóstolo Pedro repete uma sabedoria de Salomão, dizendo, porque 1000 anos são para Deus como um dia. Dependendo da intensidade e da grandeza de um dia, pode significar 1000 anos. Então, ele cultivou bem isto, lido no Rei Salomão e no Eclesiastes, e lido na segunda epístola do apóstolo Pedro. Mas nós estamos falando demais de Santo Agostinho, vamos falar de nós agora, do momento presente. O nosso tempo e os seus desafios. Somos todos, a não ser que aqui nesta sala haja alguém com menos de 19 anos, somos todos remanescentes, e tem um menininho ali, que tem bem menos de 19 anos, deve ter mais. Mas nós somos, os adultos, somos todos remanescentes de um século imensamente sofrido, que foi o recém-encerrado século XX. Se nós tivermos dúvida, é só lembrarmos que em 1914, quando se iniciava o século XX, inicia a Primeira Guerra Mundial, na qual
foram mortos milhões e milhões de jovens nos campos de batalha. Primeira vez que se usou avião em guerra foi na Primeira Guerra Mundial. Era teco-teco, monomotor, mas produzia um estrago tremendo, jogando as bombas em cima das companhias de soldados. Segundo ano da Primeira Guerra Mundial, que durou de 14 a 18, em 1915, acontece o primeiro genocídio, a primeira matança étnica, racial. Os turcos otomanos invadem a Armênia e, porque estavam interessados no território dos armênios, eles assassinam 1.500.000 armênios. Entre homens, crianças, mulheres, eles assassinam 1.500.000 armênios. Vejam quanto sofrimento. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, em 1918, há um autor alemão que ele diz assim: era preciso ser velho como eu para se lembrar de como o povo estava decepcionado com a própria humanidade no final da Primeira Guerra. Em 1918, os que sobreviveram voltavam para suas casas ou aleijados de espírito, muito deprimidos, e tanto que surgiu uma nova arte, uma nova música, meio rebelada, meio assim, de espantar, né? Em razão dessa situação interior dos seres humanos, sobretudo na Europa e na Ásia. Então, o período de entreguerras, que é assim chamado aquilo que durou entre 1918 e o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, esse período do entreguerras, ele é maravilhosamente estudado num romance de Thomas Mann, que se chama Morte em Veneza, e o filme é belíssimo também, Morte em Veneza, o filme é maravilhoso, em que o que se mostra é que ninguém acreditava que não haveria outra guerra. Porque para pôr fim à Primeira Guerra, assinou-se um tratado, o Tratado de Versalhes, que prometia aos alemães que não haveria anexação de território, não haveria cobrança de multas, não haveria tal, e tudo que eles disseram que não haveria, houve. Ao ponto de, na Alemanha, e aí a gente até não justifica, mas até entende um pouco depois da revolta nazista, houve um momento na Alemanha que quando a pessoa saía para comprar 1 quilo de arroz, ela saía com um carrinho cheio de dinheiro. Tal era o nível de baixeza da moeda alemã. Então, Thomas Mann conta, e também o filme, não me lembro se é de Antonioni, mas parece que sim, esse filme que também, o título é o mesmo, A Morte em Veneza, e ele conta que os muito ricos iam para os hotéis chiquérrimos, porque eles não sabiam se no mês que vem eles estavam vivos. Então, já que a gente tem dinheiro, vamos gastar. Então, ia para os hotéis bem chiques, os muito ricos, onde tinha lugar de jogo, né? Onde tinha lugar de jogar a carta, de jogar, enfim, jogos de azar. E ali eles viviam como se não fosse amanhecer na segunda-feira seguinte, os muito ricos. E levavam as suas crianças, e levavam seus adolescentes, e no filme acho que a gente vê que os próprios adolescentes têm uma carinha muito triste naquele entre guerras. E diz Stefan Zweig, que também escreveu um livro majestoso intitulado O Êxtase da Transformação. Nesse livro, Stefan Zweig diz: os muito ricos iam gastar o seu dinheiro porque não sabiam se estariam vivos. E os muito pobres, ou de média condição, ficavam em suas casas e apartamentos, tomando chá, comendo bolacha e chorando. As lágrimas desciam enquanto eles nem conversavam.
Então, entre guerras, foi uma guerra surda, sem fuzil, sem grandes armas, mas com uma arma interior detonando todo mundo, né? Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939. Os campos de concentração e extermínio nazistas. Não há coisa mais bárbara. A única coisa mais bárbara que se pode citar são os gulags, que foram criados por Stalin, e no qual um historiador francês chamado Alain Besançon, ele diz que devem ter morrido cerca de 82 milhões de pessoas nos gulags, de fome, porque Stalin prendia nos gulags e não deixava chegar alimento. Cerca de 82 milhões de pessoas morreram de fome nos gulags. Vão sentindo o quanto foi sofrido o século XX recém-findo. Terminada a Segunda Guerra, 1945, o baixinho aqui estava com 5 anos, né? Nasci em 40, estava com 6, né? Ou com 5 mesmo, estava começando, quando terminou a Segunda Guerra. Olha, não demoraram 3 anos. Eu comecei a perceber que estava acontecendo uma coisa estranhíssima aqui no nosso Brasil também, no mundo inteiro e no Brasil. Porque eu estava encarregado, com 8 anos de idade, a pegar uma bicicletinha que eu tinha e todo dia, depois do almoço, ir a uma quitanda, comprar frutas que eram trazidas porque a família se reunia quase num momento religioso para prestar a sua homenagem a essa coisa fantástica chamada liquidificador. Todos nós tomávamos suco de fruta e a gente achava a coisa mais extraordinária. E eu olhava para aquilo com muito pouca idade e falava, está acontecendo alguma coisa esquisita no nosso mundo. Até que em 1948, 3 anos só depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, nós que vínhamos sob influência da cultura francesa, desde 1809 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, deu-se aqui uma invasão da chamada cultura comercial norte-americana. E aquilo que parecia ser uma coisa muito moderna, tal, Hollywood mostrando a modernidade dos Estados Unidos, aquilo foi para nós o início da chamada sociedade de consumo. Essa triste sociedade na qual nós estamos até hoje, na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. A sociedade de consumo. E nessa sociedade de consumo se dão mais 12 genocídios. Deu-se o genocídio de armênios, em 1915, deu-se o genocídio de judeus, genocídio de homossexuais, de deficientes físicos, de deficientes mentais. Enfim, o genocídio da Segunda Guerra foi uma coisa imensa. Então aí já se completavam 2 genocídios. Contando-se o Gulag, 3 genocídios. Há um livro muito importante chamado A Anatomia do Genocídio, escrito por um psicólogo notável que estudou em profundidade os genocídios do século XX. E aí transcorrerão genocídios ao longo do século XX até a última década de 90, quando acontece na África o último genocídio de que se tem notícia no século XX. E a sociedade de consumo já vinha devastando muita coisa. Quem é observador, indo aos shoppings na sexta-feira, encontra lá nos shoppings uma quantidade de adolescentes. Eles falam uma língua que nós não entendemos. Mas, na verdade, eu, muito curioso, procurei conhecer um pouquinho dessa língua, um pouco, só para ter ideia do que eles estavam conversando. Só conversando sobre ter celular de última geração, ter isto, ter aquilo, ter a última camiseta desenhada por
Elifas Andreato, ter. Ninguém se preocupando com ser mais humano. Isso os adolescentes. E os adultos, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Eu, no meio de uma aula que eu dava na Unisal de Americana, eu morando aqui, eu ia lá dar a minha aula. Então eu perguntei a uma professora de lá, de Americana, que fazia a classe comigo, eu perguntei, Americana, como é que a senhora define Americana? Ela disse, Americana é aquela cidade muito iluminada de sol, como todas quase do Brasil, em que se o vizinho comprar um carro do último modelo, o vizinho ao lado fica num desespero imenso enquanto ele não conseguir comprar um carro melhor ainda. E aí a gente olha para esse século recém-vindo e entende as dificuldades pelas quais nós passamos neste início de século XXI. Porque eu tenho repetido muito isso, até o cansaço dos meus públicos, mas eu não acredito que nós estamos no século XXI no sentido pleno. Eu acredito matematicamente, lá na folhinha, lá no calendário, tá tudo século XXI. Mas nós estamos em plena zona de arrebentação dos piores vagalhões dos equívocos e sofrimentos do século XX. E é por isso que nós temos que ter esperança de mudar isso. Precisamos ter esperança de contribuir para mudar isto. Vocês vejam que somos tentados a pensar que nós estamos vivendo assim, um dos piores tempos da humanidade. Não é verdade. Não é verdade. Quero que me permitam ler um trecho que foi escrito apenas há 4.100 anos. No Egito, o escritor egípcio, escreveu esse textozinho. Os saqueadores estão por toda parte. Os campos não são lavrados, e uns dizem aos outros, não sabemos o que acontece com esse país. O país gira como um torno de oleiro amalucado. Roubam-se detritos dos chiqueiros, porque muitos e muitos têm fome. Arrombam-se as repartições do Estado para roubar os registros dos escrivães. O segredo dos reis é posto a nu e envergonham. Os que são mais assassinam os que são menos. Oh, que os homens acabassem na terra, nenhuma mulher concebesse e nada nascesse. Meus irmãos, isto foi escrito há 4.100 anos por um escritor egípcio. É para nós vermos com toda certeza que estamos longe de viver o pior tempo da humanidade. Vivemos um tempo difícil, um tempo problemático, um tempo que tem as suas coisas negativas, como eu vinha analisando até aqui, mas estamos muito distantes de estar vivendo o pior tempo da humanidade, longe, muito longe disso. No entanto, Erich Fromm, o grande psicanalista e escritor Erich Fromm, numa sua obra sobre a violência social, ele diz o seguinte: a ciência e a tecnologia avançaram extraordinariamente, mas a moralidade humana ficou muito e muito para trás disso. E de que vale um mundo de gigantes tecnológicos e científicos e de pigmeus morais? Então, diz Erich Fromm, como a moral dos povos está muito aquém da sua tecnociência, Fromm diz, continuamos adolescentes, escreveu isso mais para o final do século passado, continuamos adolescentes no final do século XX.
adolescentes meio desesperançados e meio descabeçados, em grande quantidade. Claro que não todos, porque há todos os sábios que nós conhecemos, né? Não se pode ignorar um Albert Schweitzer, um Mahatma Gandhi, uma Irmã Dulce da Bahia, uma Madre Teresa de Calcutá. A gente pode ignorar essas criaturas maravilhosas que são enviadas ao mundo. E eu acrescento, talvez para susto de alguns, eu acrescento nesse grupo uma figura que foi fundamental para o país e que foi ofendida nessa semana recém-finda, Paulo Freire. O grande Paulo Freire. Quem lê o livro intitulado A História de uma Vida, são 586 páginas sobre essa figura maravilhosa que veio ao nosso mundo e ao nosso país. Veio aqui, ao Nordeste, a Garanhuns, e de Garanhuns ele foi parar no mundo inteiro. Ele deu aula em Harvard, ele deu aula em Cambridge, ele deu aula na Suíça, em Genebra, ele foi diretor da área de educação em Genebra. Depois disso ele pediu licença em Genebra e foi cuidar dos africanos mais sofridos, na Guiné-Bissau, em Porto Príncipe, em São Tomé. Ele trabalhou no mundo inteiro, a vida inteira, e sempre aquela criatura. Eu conheci pessoalmente, Deus me deu essa graça. Aliás, Deus tem me dado graças que eu custa até acreditar. Mas eu dividi um seminário com ele, em Peirópolis, era um centro de educação alternativa, a 30 quilômetros de Uberaba. E eu estava dando o meu seminário daquela manhã, que deveria durar 3 horas, quando, 1 hora e pouco transcorrida, uma pessoa chega e diz: o professor Paulo Freire e a sua esposa estão aqui no Museu Jurássico, que é de ossos de dinossauro e tal, que tem nessa fazenda do governo de Minas. Eu falei, mas nem pense, vai lá e diga que o professor está convidando o professor Paulo Freire para vir aqui à sala. Os alunos querem vê-lo, eu quero vê-lo. Eu já o conhecia de quando ele voltou do exílio, 16 anos de exílio. Eu fui recebê-lo em Viracopos, com a graça de Deus, e dei boas-vindas, e fiquei muito feliz de ter ido cumprimentá-lo. E ele estava numa felicidade imensa de voltar 16 anos depois para o Brasil. E ele foi na sala, e o pessoal aplaudiu, os alunos ficaram em pé e aplaudiram, e eu disse: eu posso dar a palavra para o senhor falará do que achar que deve. Ele falou: pois não, sempre muito doce, né? E ele fez uma fala maravilhosa sobre o tempo de fome que ele, a mãe e os irmãos tiveram, passaram fome, e sobre o tempo em que a caridade humana começou a enfeitiçá-los, a maravilhá-los, né? Que a mãe dele, ela andava pelas escolas, vendo se descobria uma escola, não tinha escola pública, vendo se descobria uma escola boa, que desse formação àquele filho, o Paulo Freire, que era da turminha, assim, estava se mostrando mais inteligente, e ela não tinha um tostão, nem para comer, muito menos para pagar a escola. E ela descobre uma escola das melhores, em que os proprietários da escola disseram: nós vamos atender a senhora com grande alegria, traga o seu filho. E lá ele não só estudou, como depois foi professor nessa escola, antes de vir para Brasília para o processo nacional de alfabetização de adultos, que foi o que levou ao exílio depois, né? Mas nem está aqui no meu roteiro falar de Paulo Freire, mas me perdoem que eu sou muito entusiasmado com aquele ser humano maravilhoso. Pois bem, Santo Agostinho novamente. Santo Agostinho diz assim: se nós voltamos as costas para as promessas evangélicas, teremos antes dado as costas a Deus. E nós vamos cuidar agora de promessas mediúnicas e promessas evangélicas propriamente. Nos últimos anos do século recém-findo, década de 90, eu já trabalhava na Casa de Jesus, como trabalho, e já tinha 20 anos que eu estava
lá na casa de Jesus. E com a mediunidade extraordinária de Dona Silvia Pascoal, muito espontânea e muito verdadeira, Dona Silvia Pascoal, quantas vezes compareceram entidades de luz que diziam: meus queridos, vigiai e orai, porque a transformação planetária se aproxima, mas as primeiras décadas vão ser difíceis, bem difíceis, porque as zonas de sombra da espiritualidade jogarão todas as suas armas contra essa evolução planetária. Ouvimos isso de várias entidades iluminadas lá na casa de Jesus. Divaldo Franco, o nosso extraordinário orador e grande médium, Divaldo Franco, ele, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, ele fez uma conferência, como sempre, brilhantíssima, né, nesse terceiro Congresso Espírita Brasileiro, sobre Chico Xavier. E no final, quando a gente estava, ele sempre fala 1h10. Uma vez ele falou para mim assim: 1h10 é meu reloginho. Então, 1h10, se eu não tiver terminado, eu termino. Então, quando eu estava pensando, deve estar perto de acabar, 1h05 e tal, ele começou a mudar de postura corporal, a voz se alterou inteiramente e se apresenta maravilhosamente o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Cumprimenta a plateia sempre como o mais humilde servo de Deus Pai e do Mestre Jesus. E Dr. Adolfo Bezerra de Menezes diz, nesse terceiro Congresso Espírita de Brasília, que comemorava o centenário de Chico Xavier, se estivesse vivo, que ele morreu com 92, né? Então, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes diz: a transição planetária, meus irmãos, começou em 2001 e é irreversível. Irreversível. Apenas que estejam preparados todos, porque as primeiras décadas serão de dificuldades trazidas pelas zonas de sombra que não vão se conformar facilmente com a transição planetária, que acontecerá. E Allan Kardec, deixou nas suas obras póstumas uma mensagem psicografada por um psicógrafo da sua total confiança, e nesta mensagem há o seguinte trecho: tendo chegado o tempo devido, uma grande emigração se cumprirá. Quer dizer, emigrar é sair, né? Uma grande emigração se cumprirá. Nesse momento, entre aqueles que habitam a terra, aqueles que fazem o mal pelo mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque a ela levariam de novo a perturbação e seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores. No entanto, para lá levarão os seus conhecimentos já adquiridos e terão por missão fazer os mundos inferiores avançar um tanto. Serão substituídos na terra por inúmeros espíritos melhores, que farão reinar entre os terrestres a justiça, a paz e a fraternidade. Eu fico todo arrepiado. Na verdade, vejam que quando, anos depois, muito tempo depois, quase um século depois, Divaldo psicografa o livro do mentor Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Transição Planetária, lá há várias mensagens de ninguém menos do que o irmão Francisco de Assis.
sobre a regeneração do planeta. E ali, o Manuel Filomeno de Miranda deixa indiscutível aquilo que vinha sendo dito até ali sobre a transição planetária. É um livro belíssimo, Transição Planetária, editado de início pela Federação Espírita do Paraná. Hoje parece que está editado pela editora Alvorada do próprio Divaldo e da instituição lá de Salvador, né? Pois bem, uma vez mais, Santo Agostinho, que nunca é muito. Quem voltar as costas para as promessas evangélicas terá dado as costas a Deus. Promessas evangélicas. Primeiramente, encontramos em São Mateus, no Evangelho de Mateus, no último capítulo 28, os 2 últimos versículos dizem, portanto, é Jesus falando, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E termina com a palavra amém, no texto hebraico. Promessa evangélica. Jesus está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Também, nos evangelhos, nós encontramos em João, no capítulo 16, no versículo 33 do capítulo 16 de João, nós encontramos Jesus falando com a sua sinceridade, sem enganar ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outra tradução, no mundo tereis sofrimentos, mas tende calma, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, onde há aquele maravilhoso poema sobre o amor, que é o capítulo 13, ele termina aquele lindo poema sobre o amor, o apóstolo Paulo, dizendo, e restam a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Caritas, caritate no latim significam cuidar amorosamente do outro. O outro que está comigo em casa, que é meu filho, o outro que é meu neto, minha neta, o outro com o qual eu convivo. A caridade, fé, esperança e a caridade. A maior destas é a caridade. Então, novamente lembrando meu caro mestre professor Paulo Freire, ele, num livro muito bonito chamado A Pedagogia da Autonomia, ele escreve, o nosso mundo não é, ele está sendo. A gente não tem que pensar, mas não tem mais jeito, nós estamos chegando no fim, estão queimando tudo que é floresta, e claro que cientificamente está tudo correto. O clima está tendo alterações e tal, mas não está dito por nenhum cientista que isto será irremediável e não terá como consertar isso. Portanto, meus caros amigos e irmãos, não lhes tomo mais tempo do que tomei até aqui.